E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Reis, do Instituto Federal de Rondônia, do campus Colorado do Oeste, e a gente vai comentar um pouquinho sobre morfofisiologia de gramíneas forrageiras. Então nós vamos falar um pouquinho de aspectos morfológicos e aspectos fisiológicos dessas gramíneas forrageiras que tem relação com a produção de forragem e com o manejo de pastagens. Bom, é importante a gente a, fazer essa abordagem inicial da composição desse termo, morfofisiologia, que está relacionado com a parte de morfologia e está relacionado com a parte de fisiologia. Então vocês conseguem observar aqui que morfologia tem relação com a forma dessas plantas, né, a forma desses vegetais, e a fisiologia tem a ver com o funcionamento deles, né, processos, metabolismos, enfim, a parte de funcionamento dessas plantas. E é importante também fazer o seguinte questionamento, né, de início. Por que é importante entender sobre a morfofisiologia dessas plantas forrageiras? Então, já de cara, eu apresento aqui o terceiro tópico da discussão. Já a gente vai ver qual seria o primeiro e o segundo, mas o terceiro tópico tem relação com a produção de forragem. Então, as respostas morfofisiológicas que uma gramínea forrageira tem, principalmente quando elas estão submetidas a sistemas que envolvem o pastejo pelos animais, nós temos que imaginar que é preciso ter um conhecimento morfofisiológico das plantas para que a gente entenda como conseguir extrair o máximo de produção de forragem. E, obviamente, essa produção de forragem ser consumida pelos animais. Então, tentar maximizar a utilização da forragem pelos animais. O primeiro ponto, então, né, seria o seguinte. Então, voltando agora no primeiro ponto. Essas gramíneas forrageiras, elas têm uma alta plasticidade fenotípica. Né? Que significa isso? Elas são plantas que se adaptam muito facilmente às condições do ambiente, às condições externas a que elas são expostas. Então, essas plantas forrageiras, elas têm uma facilidade, de certa forma, e até um certo limite, de terem uma adaptação ao pastejo pelos animais. E isso, né, tem relação com a própria evolução que essas plantas tiveram ao longo do tempo. Então, elas coevoluíram junto com uma série de herbívoros, né, animais que são ruminantes. Então, essas plantas, os cultivares que nós utilizamos hoje, eles passaram por altas pressões de seleção, passaram por situações de alta pressão de pastejo em alguns momentos, e isso fez com que essas forrageiras passassem a ter essa capacidade de adaptação em relação àquelas condições que elas são expostas. O que isso representa na prática, digamos assim, para as plantas? Essas plantas têm uma capacidade muito grande de promover algumas modificações no seu hábito de crescimento, no seu porte, no tamanho ou na disposição dos órgãos da planta. Então, essas plantas elas são bastante úteis para a gente dentro da produção animal, dentro da produção de ruminantes, porque são plantas capazes de tolerar o pastejo e se adaptar a eles também. Um segundo ponto de destaque aqui seria o vigor de rebrotação pós-pastejo que essas plantas têm. Então, essas plantas toleram muito bem
ambientes em que acontece o pastejo pelos animais, como vocês podem ver aqui, esse momento dos animais buscarem, aprenderem, né, e ingerirem a forragem obtida aqui pelo pasto. E essas plantas, para se manter no sistema, elas precisam ter um vigor de rebrotação pós-pastejo rápido, né? Quanto mais rápida for a rebrotação, quanto mais rápida for a recuperação, mais facilmente essa planta vai ser produtiva e também vai conseguir se tornar perene dentro desses sistemas. Então, isso tem relação com a tolerância à sucessão de pastejos ou às sucessivas desfolhações que essas plantas sofrem e, obviamente, né, condiciona a persistência ou a perenidade da forrageira nesses sistemas. Então, quando a gente fala de vigor de rebrotação pós-pastejo, a gente também está fazendo uma relação com alguns aspectos morfofisiológicos das plantas. Uma planta consegue ter um vigor de rebrotação pós-pastejo adequado, digamos assim, se esses 3 pontos aqui, ou esses 3 fatores forem respeitados, né? Primeiro, a manutenção de pontos de crescimento. Então, nós vamos abordar sobre isso um pouquinho mais para frente. O que são esses pontos de crescimento, como que eles funcionam, como que eles estão na planta, mas para um pasto se manter produtivo e conseguir rebrotar após os pastejos, os sucessivos pastejos, pontos de crescimento têm que estar atuantes, né? Um segundo ponto, tem que ter a manutenção de resíduo foliar pós-pastejo. Então, tem que haver área foliar remanescente após o pastejo, para que essas plantas consigam manter ou voltar a produzir fotoassimilados e recuperar a área foliar que foi retirada pelo pastejo. Então, a planta precisa, num determinado momento, priorizar aquele componente que está faltando, que no caso, né, após o pastejo, é a falta de folhas que foram retiradas pelo pastejo. E um terceiro ponto, tem que ter, né, a presença e o uso de reservas orgânicas. Então, uma planta bem desenvolvida, ela produz fotoassimilados para se manter, para aumentar os seus tecidos vegetais, a sua biomassa, e ela também, aos poucos, vai guardando algumas reservas orgânicas para uso justamente nesses períodos aqui em que ela passa por algum estresse, nesse caso promovido pelo pastejo. Então, mantendo esses 3 pontos esses 3 fatores aqui, a gente entende que uma forrageira, uma gramínea forrageira, ela consegue ter um vigor de rebrotação, certo? Bom, agora a gente chegou no terceiro ponto. Então, uma planta que consegue se adaptar fenotipicamente, uma planta que consegue ter um vigor de rebrotação, é uma planta ou uma comunidade de plantas, um pasto que consegue produzir forragem. Quando a gente fala de produção de forragem, a gente tem que fazer uma relação dessa produção de forragem com a produção animal que acontece em cima dessas áreas de pastagem. Então, eu fiz uma adaptação aqui de um modelo conceitual proposto pelo Hodgson, né, já há bastante tempo, onde a produção animal em pastagens, ela começa lá no entendimento dos recursos para que essa planta forrageira consiga produzir. O solo, o clima, então as condições edafoclimáticas, a própria genética da planta, as próprias características das plantas, né? Isso, a combinação desses fatores aqui gera a produção de forragem. Essa forragem produzida, ela precisa ser consumida pelos animais e esses animais eles vão ter capacidades diferentes de converter o que eles consumiram em produto animal, né? Seja carne ou leite aqui, por exemplo, quando a gente fala de ruminantes. Então, durante todo esse processo, tem influência de fatores abióticos, de fatores do clima, do solo, do ambiente de uma forma geral. Tem os fatores relacionados com a planta, isso condiciona o crescimento vegetal para que haja a produção de forragem. E após a forragem produzida,
vem as estratégias de manejo para que a gente possa tentar conduzir a uma melhor ou uma maximização da utilização dessa forragem pelos animais. Então, após ou a partir do consumo de forragem, cada animal vai desempenhar, né, a sua eficiência de conversão para produzir produto animal em si. Bom, essa produção de forragem, ela passa por dois conceitos, né, que nós vamos abordar agora quando a gente fala de gramíneas forrageiras. O conceito de o que é crescimento e o que é desenvolvimento. De uma forma bem simples, né? O desenvolvimento envolve modificações na estrutura e na forma da planta, inclusive, né, englobando processos que vão desde a iniciação de órgãos, que a gente chama aqui de morfogênese, que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente também, até a diferenciação. Então, até essa planta que era vegetativa, ela se tornar ou passar a fase reprodutiva. Então, todos esses processos que envolvem a estrutura, a forma da planta, a criação de novos órgãos, né, estão relacionados com o conceito que a gente chama de desenvolvimento. Inclusive a senescência de tecidos, a morte de tecidos também faz parte do desenvolvimento da planta. O crescimento da planta, né, já é um conceito complementar, né? Na verdade, os dois se complementam. O crescimento da planta envolve o aumento irreversível na dimensão física de um indivíduo ou de um órgão, né? Isso num determinado intervalo de tempo. Então, para que aconteça a produção de forragem, vai haver sempre o desenvolvimento da planta, então a criação de novos órgãos, o surgimento, melhor dizendo, de novos órgãos, a expansão desses órgãos no tempo e no espaço. Isso é o que garante a produção de forragem. Essa produção de forragem, ela tem como base, né, pensando nas gramíneas, pensando num vegetal, né, ela tem como base mais ou menos o que a gente vai ver aqui agora, que seria as plantas respondendo à luminosidade, né, à radiação que vem do sol. Obviamente que essas plantas são altamente também responsíveis à temperatura, a modificações na temperatura, temperaturas um pouco mais altas, né? Acima de 25, 26, 28 graus, elas tendem a potencializar a capacidade produtiva dessas forrageiras, dessas gramíneas. Temperaturas muito altas também, elas podem limitar um pouquinho o crescimento, e temperaturas muito baixas também tendem a limitar o crescimento dessas plantas, que são plantas com adaptação melhor ao ambiente tropical. É claro que tem outros fatores que também interferem nessa produção de forragem, como, por exemplo, o uso de fertilizantes, né? Então, a ureia, o nitrogênio, né, é um fertilizante que pode potencializar o uso potencializar a produção de forragens e também o uso das pastagens de forma geral. Não dá para esquecer de fósforo, de potássio, de cálcio com magnésio, de enxofre, né? Mas o nitrogênio representa bem essa necessidade que essas plantas têm por fertilização. E o pastejo promovido pelos animais também tem relação com esse conceito de produção de forragem. Eles interferem também nesse processo, principalmente quando a gente fala de ajuste de carga, de pressão de pastejo que eles vão exercer nas áreas de pastagens. É claro que a combinação desses fatores, né, o manejo adequado dos animais, as condições de temperatura, as condições de luminosidade, as condições de água, de precipitação, elas vão, de certa forma, auxiliar na promoção do crescimento dessas plantas. E também, é claro que em determinados momentos, né, alguma coisa pode não sair como planejado. Por exemplo, né, em épocas a gente está numa região de muita chuva no nosso período de
de verão, principalmente, no período das águas, só que esse período também vem combinado com isso daqui, com o bloqueio, às vezes, da luminosidade para as forrageiras. Então, isso também, em algum momento, pode desempenhar um papel negativo, né? Então, tem muita água, mas às vezes pode ter um pouquinho menos de luz, o que pode comprometer, em determinados momentos, a produção de forragem ou deixar um pouquinho mais lenta, né? Lenta a rebrotação das plantas após o pastejo. Para entender melhor sobre essas relações, a gente vai fazer agora uma discussão, né, ou dividir essa nossa discussão em duas partes. Num primeiro momento, a gente vai abordar sobre a morfologia da planta, né, entender sobre os componentes, os órgãos e tudo mais, e depois, entendendo sobre a morfologia da planta, a gente vai passar para a parte de fisiologia dessas plantas e entender um pouquinho do funcionamento dessas plantas, que tem relação, obviamente, com a parte morfológica, tá certo? Tudo bem?